Será que a revisão da vida toda é uma causa ganha? Pessoal, nos últimos dias eu recebi, mais de um aposentado me enviou um vídeo falando sobre pagamento da revisão da vida toda, que Lula vai pagar, 2024, será que é possível receber, início de 2025? E primeiro eu já quero te perguntar, você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, acredita que alguém vai receber alguma coisa da revisão da vida toda em 2024? Pessoal, é óbvio que não, certo? E eu queria mostrar aqui para vocês um artigo muito bacana, muito bem escrito sobre a revisão da vida toda e que traz alguns pontos que são esclarecedores. Né? E é a mesma forma, o mesmo pensamento que eu tenho. A gente não pode falar jamais que nenhuma causa, ela já é ganha, é a famosa causa ganha, entrou, ganhou. Muito menos a revisão da vida toda, que é uma causa que a gente venceu no mérito por 2 vezes. Tínhamos tudo ali, já tivemos uma determinação de Alexandre de Moraes para o INSS apresentar um calendário de pagamento administrativo, ou seja, as coisas estavam andando muito bem, e do nada nós tivemos toda uma reviravolta, uma arquitetura para desmontar as fundações sólidas da revisão da vida toda. Então não, me perguntaram no WhatsApp, e eu resolvi gravar um vídeo falando, pessoal, que revisão da vida toda, quem está dizendo que é causa ganha, precisa respirar fundo, porque não é bem assim. Apesar de que, no julgamento das ADIs 2110 e 2111, eu já falei aqui algumas vezes, precisamos, para ter uma modulação negativa, de no mínimo 8 votos, certo? No recurso extraordinário da revisão da vida toda em si, ali a gente está discutindo modulação de efeitos e 6 votos são necessários, ok? Lembrando que nós temos um voto a favor já dos aposentados, que é o voto da ministra Rosa Weber, lá no recurso extraordinário. Mesmo assim, é impossível a gente dizer que causa ganha. Essas pessoas precisam ter calma e paciência. Deixa eu mostrar, pessoal, uns pontos bem interessantes aqui e os mais importantes, porque o artigo é longo. Olha só. Para quem teve a oportunidade de assistir ao último julgamento que envolveu a revisão da vida toda, um capítulo de várias discussões nos plenários virtual e físico, muitos ficaram sem entender o porquê de tal matéria não ter sido analisada isoladamente, como vinha acontecendo desde 2022, e qual a motivação de subitamente ela emergir no centro do debate das ações diretas de inconstitucionalidade ADIs 2110 e 2111. Torna-se mais curioso ainda, pois não há qualquer pedido formal por parte do INSS para reunir as ações ou mero despacho de algum ministro de ofício determinando a conexão prévia entre elas. De uma hora para outra, as ações aparecem misteriosamente unidas e a maioria dos ministros se comportando naturalmente diante dessa circunstância, como se nada tivesse acontecido, ao reunir processos em tramitação com fases distintas, e um deles, inclusive, com decisão de mérito sacramentada, embora a lei proíba essa prática. Pessoal, o que o artigo está falando aqui? A lei permite que 2 ações, certo, possam ser juntadas, principalmente quando a decisão em uma delas pode impactar a outra. Você pode ter uma decisão em um sentido, em uma ação, e outra decisão no sentido oposto em outra. Então a lei autoriza. Só que existem limites, e é exatamente o fundamento do artigo. E a lei veda expressamente a reunião das ações quando uma delas já tiver sido julgada. E ainda pior, quando nós temos uma ação que o mérito foi julgado 2 vezes e ações, no caso as ADIs, que estavam mortas e paradas há 25 anos. Então, um absurdo, um completo absurdo. E os ministros agiam naturalmente, como se nada tivesse acontecido, como se isso fosse normal. Olha só, de início se faz uma ponderação. Se a revisão da vida toda vinha sendo discutida no recurso extraordinário, no tema 1102, de maneira exclusiva desde 2022, porque logo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, resolveu reunir discussões diferentes, sendo uma delas com o mérito já decidido, franqueando de forma oblíqua que novos ministros pudessem opinar no mérito de algo já decidido.
Pessoal, olha só, franqueando de forma oblíqua, traduzindo isso daqui, permitindo que os ministros votassem em algo que eles não poderiam votar, né, porque eles estão interferindo em um julgamento, certo? Em um novo julgamento nas ADIs 2110 e 2111, algo que foi decidido no recurso extraordinário, né, em que outros ministros já tinham votado que eles não poderiam fazer isso, né, e os ministros do STF fingindo costume, né, fazendo vista grossa. A segunda pergunta. Considerando que a lei federal proíbe reunião de processos para julgamentos conjuntos se algum deles já teve o mérito enfrentado por decisão, por que ministros da Suprema Corte Brasileira ignoraram solenemente o que dispõe a lei federal? E você, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, me responda aqui. Por que você acha que ministros da Suprema Corte Brasileira ignoraram solenemente o que dispõe a lei federal? Eles desconhecem a lei? Eles não sabem o que a lei permite ou não permite? Além dessas perguntas, estarão no centro do debate deste singelo artigo mais algumas questões inquietantes. Pessoal, o artigo é longo, eu vou pular para uma parte aqui também que eu achei bem interessante e que traduz também a mesma forma, né, o mesmo pensamento que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha só. Artigo 55, parágrafo 1º. Atropelamento da lei processual. Reunião de processos em fases distintas e com mérito apreciado. Inviabilidade. O ordenamento legal autoriza reunir para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes. Foi o que eu expliquei no início do vídeo. Ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão. Portanto, o bom senso e a técnica processual recomendam a reunião de processos. O problema aqui discutido é promover a reunião de 3 ações em fases distintas, cujo julgamentos do mérito já tinham resolvido o assunto de um dos casos. A lei processual é clara quando diz que a conexão só vai ocorrer se não tiver julgamento prévio, como dispõe o Código de Processo Civil. Olha só, pessoal. Artigo 55. Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Como a discussão tramita no STF, naturalmente não terá sentença, mas acórdão. Ignorando o que estabelece a lei, os representantes máximos da justiça brasileira resolveram legitimar esta aberração jurídica de reunir processos que estavam com fases distintas e questões de mérito decididas, permitindo a rediscussão de mérito por novos ministros, em sobreposição à opinião dos ministros que se aposentaram. A prática configura a preclusão em reunir os processos. Isso daqui, pessoal, está no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 67, parágrafo 6º. O que foi feito no caso previdenciário vai de encontro à jurisprudência do STF. Vários ministros do STF têm decisões pela inviabilidade da reunião de processos que se encontram em fases distintas. A exemplo de Dias Toffoli, né, e de Gilmar Mendes. Pessoal, isso daqui é muito significativo. Isso daqui traduz exatamente a minha forma de pensar, né, nos exatos termos. Né, aberração jurídica. Né, por que ministros do Supremo estão ignorando o regimento interno, a jurisprudência do próprio STF, né, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, somente como exemplo aqui, ele já tem um entendimento de que você não poderia reunir processos com decisões já proferidas, certo? Com mérito já decidido. Né? E por que somente aqui, no caso da revisão da vida toda, eles estão fazendo vista grossa e ignorando absolutamente tudo? Por quê? Né? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais tenho me feito durante todo o acompanhamento da revisão da vida toda, desde o início. Por que que na revisão da vida toda a jurisprudência do STF, o que eles têm decidido até recentemente, eles estão ignorando? É como se não existisse. Parece que você tem um mundo jurídico e você tem um mundo da revisão da vida toda. No mundo jurídico do STF, existem regras, limites, precedentes, como eles entendem, né, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli e Barroso,
E aí, quando eles passam para o mundo da revisão da vida toda, aí não tem regras. Né? Aí tudo pode ser relativizado. Aí o que eles decidiram anteriormente não vale, porque a revisão da vida toda não dá para entender. Eu acho que não tem nenhuma justificativa. A explicação é de que o governo federal exerce uma influência terrível e absurda. Né? A explicação. Mas esta explicação não justifica o que tem sido feito na revisão da vida toda. E é por isso que a revisão da vida toda não é uma causa ganha. Em que pese eu tenha muita expectativa de que a gente vai conseguir ali preservar o direito de todo mundo que deu entrada antes do julgamento das ADIs 2110 e 2111, jamais eu vou aqui, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, falar que é uma causa ganha, né, que os valores serão liberados em 2024, 2025, inclusive eu sempre faço prognósticos para 2026, né, tudo dando certo. Se eles pautarem ainda para o segundo semestre de 2024, a gente resolver finalizar o julgamento das ADIs 2110 e 2111, finalizar o julgamento do recurso extraordinário, os processos vai ter a ordem, eles vão poder voltar a correr. Normalmente, os juízes vão sentenciar, os processos que estão em grau de recurso também serão julgados, e aí nós teremos todo um trâmite. Né? Pessoal, sempre existem prazos mínimos, né, que a gente precisa respeitar até a expedição da requisição de pequeno valor elementar, RPV, ou a expedição do precatório. Então, sendo bem otimista, eu acho que dinheiro no bolso, somente ali, para quem vai ter direito a receber RPV segundo semestre de 2025, precatório 2026, e olhe lá. Né? Mas, claro, sem jamais falar que a revisão da dúvida é causa ganha, porque, aqui, pessoal, ainda bem que eu não sou o único a perceber as aberrações jurídicas que foram praticadas e estão sendo praticadas na revisão da vida toda. Né? E a gente espera, né? Eu tenho muita expectativa de que não tenhamos mais nenhuma surpresa desagradável, tanto no julgamento das ADIs 2110 e 2111, quanto no recurso extraordinário. Eu espero que as aberrações jurídicas, todas elas já tenham sido feitas, né, e que daqui para frente a gente possa ter uma conclusão tranquila, uma finalização dos julgamentos de forma pacífica. Tá bom? Vou fazer alguns pedidos para você agora. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, pessoal, e compartilhe este vídeo. É porque aqui a gente vai acompanhar a revisão da vida toda até o seu capítulo final. E eu espero que não demore, tá bom? Um abraço, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada, e até a próxima. Fui!